E aí galera do YouTube, boa tarde. Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, como eu sempre falo, para colocar mais um vídeo no canal aí, que foi uma das minhas grandes dúvidas quando eu comecei a mexer com armas de ar comprimido, e que eu acredito que muito pouco atirador, sem menosprezar a sapiência de qualquer atirador, mas eu creio que muito pouco atirador entende direitinho desse aspecto qual, entenda não direitinho, mas entenda bem esse aspecto que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, mas que eu acho muito importante um atirador saber, até para ele respeitar a arma que ele possui. Futuramente eu vou colocar um vídeo aí no canal sobre técnicas de segurança com as armas, mas uma coisa boa que o atirador precisa de saber é que ele deve respeitar a arma que ele tem, porque ela é capaz de dar prazer, mas também é capaz de trazer tristezas e aborrecimentos. Então o aspecto que eu quero abordar é entender na prática o que é a potência de uma arma de ar comprimido. Às vezes é muito comum a gente ver o atirador, quando ele quer comprar uma arma muito potente. Ele quer trocar a mola por uma mola pneumática por gás RAM. Ele quer pôr o mais potente. Não, põe o de 75 quilos. Esse é que é bom. Minha arma vai ficar muito potente. É muito comum ter atiradores que têm essa inclinação e esse desejo por potência na arma. Há alguma coisa de errado? Absolutamente. Mas é bom a gente entender o que é a potência de uma arma, até como eu falei no início, para você respeitar e para você usar ela, tendo mais esse prazer de conhecer essa parte tão importante numa arma, que é a potência da arma. Normalmente vou então aqui tentar ser sucinto e falar numa linguagem deixando assim, no maior grau a parte técnica, termos técnicos, cálculos. Eu vou tentar usar só o que estritamente é necessário para que a matéria seja entendida. Então eu vou fazer pouco uso e só vou fazer o uso que for necessário dos termos técnicos e de valores técnicos. Mas existe toda uma técnica atrás disso. Quando o atirador vai comprar uma carabina, normalmente uma pistola, ele pensa em calibre. Vou levar o 4,5 ou vou levar o 5,5, e agora está aí no mercado brasileiro a Nitro Six, que é a que dispara projétil de 6mm ou a 6mm. Uma grande maioria vai te aconselhar assim: não, leva a 5,5, ela é mais forte, ela é mais potente, não leva a 6mm, que o tiro dela é um soco, um verdadeiro soco. Então ele começa a pensar em comprar uma arma já pelo calibre, e às vezes menospreza o calibre 4,5. Ah não, calibre muito fraco, é tirinho de nada, porque ele faz questão de potência e de força na carabina. Aí quando você entra num site para comprar, o cara te dá o calibre e, para te impressionar, ele te dá a medida da velocidade que aquela arma é capaz de propelir o projétil que você vai colocar nela. Então você entra lá no site, ele está assim: velocidade na boca do cano, 1000 fps, 1100 fps, 800 fps, e a gente começa a se empolgar com aqueles fps. Não, minha arma tem 1280 fps. Eu tenho um vídeo no canal aí com uma Hatsan TH150. Se vocês puderem vasculhar aí nos vídeos, ele chama-se o seguinte: cronografando a Hatsan com chumbo comum e com chumbo de alta velocidade. Você vai ver que eu coloquei um chumbo nela de alta performance, que ela chegou a dar mais de 1400 fps. Na hora que você dá um tiro com ela, apesar dela ser 4,5, ela dá um barulho igual o barulho de uma arma de verdade, de uma arma de fogo disparando. Não é o barulho que a arma tem. Aquele som é porque ela era tão potente que o projétil rompia a barreira do som logo que ele saía da boca do cano. Então, na verdade, aquela explosão, aquele barulho alto que se escuta, às vezes na gravação não se percebe bem,
mas aquele barulho alto que você vê é porque o projeto está saindo com tanta velocidade, com tanta potência, que ele quebra a barreira do som, que é de 340 metros por segundo, me parece, coisa assim em torno disso, e ela já saía a mais de 500 metros por segundo, ela já saía rompendo a barreira do som, era supersônica. Então, a pessoa vai lá, olha aquela quantidade de FPS. Aí digamos que seja a sua escolha, eu não tenho nada contra não, eu estou só fazendo uma colocação aqui daquilo que às vezes você no canal aí vai concordar, que você observou isso ou está querendo comprar, observa isso também. O que tem de errado? Nada. Mas você precisa de entender o que é potência numa arma então. Porque uma coisa é você atirar. Passou ali alguma coisa ali atrapalhando o som, vamos esperar. Uma coisa é você disparar. Uma arma de uma potência pequena, média, outra coisa, disparar uma arma de alta potência. Como eu falei, existe prazer, a minha perfurou a madeira, vazou o latão, vazou a latinha, vazou o litro de Coca-Cola cheio d'água e tal, minha arma é muito boa. E ele te dá esse prazer, outra coisa te dá tristeza de você ter a infelicidade de acertar uma coisa que você não mirou naquilo e trazer dano para aquilo. Vou citar um exemplo, a maioria das pessoas que tem cronógrafo, para ver a velocidade que a arma dá na boca do cano, acaba acertando a parte de trás do cronógrafo. Aí quando atiram com uma arma Magnum de alta potência, uma carabina de alta potência, ele costuma perder o cronógrafo, porque acertou o que ele não queria. Ele não mirou ali, mas vacilou na inclinação, ele perdeu. Então traz alegria, traz tristeza. Então vamos entender aqui a potência. Primeiro, a potência de uma arma não está vinculada somente à velocidade que ela pode dar ao projétil. Então a minha arma tem 1200 FPS. Isso já é bom, um fator que indica que ela é uma arma potente. Mas a potência não está só em função da velocidade. Ela está em função também do calibre e em função da munição que você usa, do peso e do formato da munição. Então eu vou trocar isso aqui em miúdos. Digamos aqui, eu trouxe aqui uma coisa para mostrar para vocês. Me dá um tempinho, vou pegar porque não está aqui comigo, eu retorno agora. Aí galera, eu estou aqui de novo. Eu trouxe uma coisa que eu vou exemplificar, a melhor didática que eu encontrei para poder explicar isso foi usando um martelo. Eu não sei se está vendo bem para ele, vou chegar aqui mais pertinho, acredito que sim. Tá um martelo aqui de casa, já velho, mas ele é de estimação, pertenceu ao meu avô, veio para o meu pai e hoje está comigo. Então o martelo tem história na família. Mas eu vou exemplificar a potência para você entender direitinho com esse martelo, porque ele tem tudo a ver com o que nós não vamos entrar em cálculos, mas vamos falar numa linguagem que todo mundo entende. Digamos que esse martelo é o projétil de uma arma de ar comprimido e que ele vai bater em alguma coisa, em um alvo. Olha bem, eu estou batendo esse martelo nesse peso assim na mão, não está me machucando. Agora eu vou bater com um pouco mais de velocidade e de força. Começou a me machucar. Estou começando a sentir. E se eu bater com muita força, eu não vou fazer, aí eu machuco. Por quê? O mesmo martelo, que tem o mesmo peso, se submetido a uma velocidade maior, ele vai causar um dano maior do que o mesmo peso submetido a uma velocidade menor. Porque a energia cinética, a energia que qualquer corpo consegue armazenar nela para poder entregar essa energia em alguma coisa, está em função da massa, do peso e da velocidade. Então, quanto mais FPS tem a arma, quanto mais velocidade ela pode colocar num projétil, maior é o dano que um projétil vai causar no alvo. Então, começamos a entender velocidade como fator de potência e projétil também como fator de potência. Agora, por que nós falamos que não depende só da velocidade? Depende de um projétil. Imagina uma coisa do formato do projétil, imagina uma coisa aqui do peso. Eu estou batendo esse martelo aqui na minha mão dessa forma. Incomoda um pouquinho, mas não dói, tomara que esteja ficando nítido aí. Aí eu vou pegar agora o olho do machado, essa parte que a gente tira o prego, vocês estão vendo aí. E eu vou bater o mesmo martelo com o mesmo peso com essa parte para cá.
Ó, aí já doeu sem brincadeira, no dedo anular, o dedo que fica aliança. Eu bati mais devagar e doeu mais. Então vamos entender já por aqui, velocidade é tudo? Não é tudo. O peso do projétil, o formato do projétil tem muito a ver com a entrega de energia que uma carabina vai dar condição de um projétil entregar lá no alvo. Então o que eu quis dizer foi o seguinte, com o mesmo peso, tá, o mesmo projétil, se ele tem esse formato, ele me machuca com uma certa velocidade num certo grau. Se ele tem outro formato invertido que ele, com menos velocidade, ele vai me machucar mais. Por quê? Porque ele tem um formato que entrega energia de forma diferente. Por isso que você vê os projéteis, eles têm diferentes formas. E normalmente tem dois calibres, o 4,5 e o 5,5. Eu vou te falar uma coisa que pode te assustar. Mas os caçadores americanos, a grande maioria prefere usar o calibre 4,5. Porque existe, ou foi desenvolvido, como ele foi o primeiro calibre a ser projetado para arma de pressão praticamente, quando quis se tornar essa arma popular. E vai aqui um pouquinho de história. Aconteceu na Alemanha algo que aconteceu aqui no Brasil, só que em outras circunstâncias. A Alemanha, ao cabo da Primeira Guerra Mundial, ela foi penalizada com um armistício que pôs fim à guerra, mas impôs muitas restrições à Alemanha. A Alemanha não podia possuir arma, por exemplo, de fogo. Um número muito pequeno de armas podia circular lá, igual hoje no Brasil você não pode ter. O que os alemães começaram a fazer? Nós não podemos ter de fogo, vamos fazer de ar comprimido. E desenvolveram armas extraordinárias. Hoje as armas de ar comprimido alemãs são magníficas. Então aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Porque o mercado de ar comprimido de pressão cresceu muito. Porque o governo não deixa você ter uma de fogo também. Às vezes você paga por uma de pressão mais do que uma de fogo custa. Mas a de pressão você pode ter, a de fogo você não pode. Então, quando eles começaram a trabalhar primeiro com o calibre 4,5, a gama, o somatório de estudos, tá, de logística que existe lá fora, em cima do cartucho 4,5, é muito maior do que o de 5,5. Então, eles conseguem ter armas que com calibre 4,5 fazem danos correspondentes ao calibre 5,5. Embora ele tenha menos peso, mas ele tem isso que eu mostrei aqui, ele consegue atingir o alvo e distribuir a energia de forma diferente. Eu aguento, só finalizando aqui, uma martelada assim, ó, bem, mas se você bater com isso aqui, pode até me cortar a pele, porque tem um formato diferente. Com menos velocidade machuca mais. Então começamos a entender que formato de projétil tem a ver. Sempre que o mais eficiente, não vou entrar em todos, é sempre o hollow point. Tá? Um erro que o atirador costuma cometer, ele começa a achar que a carabina dele é muito potente porque perfurou 5 barras de sabão. Não quer dizer que sua carabina é potente, quer dizer que ela tem um bom poder de perfuração. Mas perfuração, para você ter ideia, não é tudo na entrega de um projétil, da energia de um projétil. Ela perfura bem, mas ela pode não resultar na melhor entrega de energia do alvo. Às vezes o cara atirei numa tábua, vazei a tábua todinha, tá? Que bom, sua carabina é potente, perfura também, inclusive material mais sólido, mas não quer dizer que ela estaria maior dano do que uma outra que não consegue atravessar uma tábua. Pode parecer uma coisa complicada falar isso, mas eu vou colocar aqui na prática, então vamos para a prática para a gente poder entender isso aqui. Olha bem, uma coisa é você bater nesse dedo e decepar esse dedo. Decepei esse dedo. Você trouxe um dano para mim, eu fiquei sem um dedo, eu vou amputar o dedo. Outra coisa é você bater nesse dedo e só quebrar o osso e quebrar os ligamentos, os nervos que estão aqui, e você me colocar imobilizado para tentar recuperar esse dedo muito mais tempo do que eu levaria para poder me acostumar com ele amputado. Porque eu machuquei muito mais, eu trouxe muito mais dano, muito maior dificuldade para eu cuidar do que se eu tivesse simplesmente sido amputado. Isso agora eu vou aplicar no que diz respeito ao conceito de guerra. Hoje, por exemplo, numa guerra, eles não querem um projétil que atravessa um soldado para lá e para cá, não. Eles querem um projétil
que de preferência não consiga atravessar, tá, o oponente, mas que fique dentro do corpo dele e que de preferência ficando ali dentro ele se expanda para distribuir a energia dentro do corpo, destruindo o maior número de órgãos e vasos que for possível. Por quê? Porque você vai fazer o cara sofrer muito mais do que se você simplesmente perfurasse ele. E você trazendo ele à incapacidade, eles chamam isso de poder de parada. Você trazendo poder de parada para um indivíduo, vamos dizer em caso de guerra. Isso é só exemplo para a gente entender o conceito que estamos falando aqui. Com ele você para um médico que vai ter que atendê-lo, uma enfermeira que vai ter que auxiliar o médico, os colegas não vão ter coragem de abandonar ele ferido lá no campo de batalha, vão se envolver no resgate, em levar ele para um pronto-socorro. Então você acerta e imobiliza um, e com ele você imobiliza muito mais e envolve muito mais gente naquilo ali. Então a potência de um projétil, isso nós vamos dizer no aspecto prático do tiro, chamado tiro de parada, está em entregar energia no alvo e não em fazer a energia passar por dentro do alvo. É tanto que, para você ter ideia, na Europa, quando eles vão testar se uma carabina é boa, eles não põem lá gelatina balística para poder atirar nela, eles não põem barra de sabão, eles não põem pedaço de madeira, eles põem a chapa de aço blindada que o projétil não atravessa. Aí como que eles medem? Eles disparam a arma de ar, põem uma câmera que filma bem devagar o projétil chegando e veem como que o projétil vai se deformar e de preferência se ele vai se estilhaçar. Aí quando ele bate, eles veem, não, ele deformou muito, ou seja, ele entregou a energia dele totalmente. Digamos que o projétil fosse o formato disso aqui, ele esbarrou aqui, bateu aqui no alvo, ele começa a quebrar. Daqui para cá se decompor. Então ele entregou a energia que ele tinha no centro de gravidade dele aqui na cabeça, na ponta, entregou a que estava na parte intermediária, entregou até que estava na cauda, que ele bateu e foi se deformando todo, se abriu todo no alvo e entregou toda a energia, nada da energia se perdeu. Então isso conta como potência numa carabina. Quando é para caça, no Brasil você não pode fazer isso, né? Ainda bem talvez, porque senão nós não teríamos mais ave nenhuma por aí, caça nenhuma, porque as pessoas não sabem praticar caça esportiva ou de subsistência. A pessoa quer ter o prazer de achar, matei tantos, trouxe tantos para casa mortos, às vezes ele não vai nem usar aquele para alimento nem dele, nem de ninguém. Mas se fosse para caça, às vezes o projeto, às vezes não, com certeza o projeto que entrega melhor energia, melhor do que aquele que perfura porque tem tanta força daquele jeito. Então esse conceito também está visto. Um outro detalhe que nós vamos entrar aqui é acerca de um cálculo na prática da energia de um projétil. Nós precisamos de entender o seguinte: esses cálculos, infelizmente, o brasileiro, se lá na Europa eles já estão no século XXI nesse aspecto, nós estamos ainda no século XIX. A indústria brasileira, os técnicos brasileiros, eles não se preocuparam em estudar a balística da arma de ar de pressão, estudar a arma de ar de pressão, para nos fornecer uma literatura ou o prazer de poder usufruir, explorar tudo que a arma pode dar. Eles se limitaram em pegar, copiar o que vem de lá, ou desenvolver uma coisinha a mais à toa, às vezes de categoria não tão boa, não menosprezando o mercado nacional, mas nós não estamos no nível do europeu nem do americano. Então, o conhecimento do brasileiro nesse aspecto está no século XIX ainda. Nós estamos bem aquém daquilo que você encontra na Europa, nos Estados Unidos. Se for para lá, você acha outro nível de arma, outro nível de munição. Mas o que acontece então? Vamos falar aqui. Quando você vai estudar a potência de uma arma, você mede a potência naquilo que ela consegue fazer um projétil transmitir num alvo. Não é na arma a potência é medida no projétil, né? Na arma estão os mecanismos que vão permitir que o projétil ganhe, mantenha e tenha potência. Mas a potência é calculada no projétil. E normalmente é calculado numa medida que a gente não usa aqui no Brasil. O nosso sistema é o métrico, a gente usa o metro, o centímetro e o milímetro. Lá, eles usam normalmente a libra para medir. Mas a libra, nesse caso do projétil aqui, ele é uma medida de peso, né? Lá que nós usamos o quilograma
a grama, o 100 de grama, mas lá eles usam a libra. Mas quanto pesa uma libra? Digamos que nós temos que converter para a nossa unidade de medida de peso do Brasil. Uma libra pesa 452 gramas. Então é o peso desse martelo que vocês estão vendo aqui, ó, 452 gramas. Ele tem um pouquinho a mais, mas é basicamente o peso desse martelo, tá? Então uma libra pesa 453 gramas. Vamos entender então por que desses números. Eu falei que não ia entrar muito na parte técnica, mas isso é necessário entender para saber como que eles calculam a potência que uma carabina é capaz de entregar. Então sabemos que com a libra, o peso desse martelo mais ou menos 453 gramas. Eles não usam, como eu falei no início aqui, o sistema métrico lá não é metro, centímetro, milímetro, lá é pés. Tantos pés de distância. Por isso que a gente fala assim, a carabina tem 840 FPS, F de pé, né? Feet per second, pés por segundo. Então um pé, vamos transformar para a medida métrica do Brasil aqui. Um pé corresponde a 30,48 centímetros, quase 30 centímetros e meio. Já viu aquelas réguazinhas de 30 centímetros? Se você pôr meio centímetro a mais, aquela que você levava para a escola, então aquele ali é um pé. Eles usam lá essa medida, a medida de pé. Então nós já sabemos que a libra tem 453 gramas e que o pé tem 30 centímetros. Então eles medem a potência de uma carabina da seguinte forma. Se um peso, agora é bom que você preste atenção e depois, se for o caso, você reveja para tentar entender que isso é muito importante. O peso desse martelo é 453 gramas ou uma libra. Eles medem que dano um projétil pode causar baseado no seguinte: se esse martelo de 453 gramas cair livremente à altura de um pé, a 30,48 centímetros de altura, quanto que vai doer ou que dano ele vai trazer? Então você pega, eu vou soltar aqui, deve estar aqui mais ou menos a um pé, ó. Ele dá um impacto na mão. Se colocasse em câmera lenta, aí você ia ver que a mão cede para baixo. Eu estou tentando firmar, ó. Então isso aqui é uma libra pé. Lá eles medem a potência em uma libra pé. Aqui no Brasil a gente mede em joules. Você vai comprar minha carabina, tem 42 joules, tem 30 joules. É fácil você converter também. Um joule, ele corresponde a cerca de mais ou menos 74% do peso de uma libra. Então, enquanto uma libra é 452 gramas, um joule é 335 gramas e meio. Então, você imagina bem, eles medem assim. Então, a capacidade de trazer dano que um objeto de 453 gramas tem, soltado livremente a uma altura de um pé. Isso aqui, ó. Aí, para você ter uma ideia o que é potência num chumbinho, eu vou falar da minha carabina. A minha carabina, a Hatsan, eu tenho uma delas, é a Hatsan AT-44 Monoshot PCP. Ela tem 42 joules de potência. Transformados em pés, ela tem 30,98 pés de potência. Vamos dizer que fosse medido lá nos Estados Unidos, fosse comprar lá nos Estados Unidos, potência dessa carabina, 30,98 libra-pés. Isso quer dizer, você multiplica, então, tem 30 pés, 30,98, 431 pés. Então vamos multiplicar 30,98 pés vezes 30,48 centímetros, que é a medida de cada pé. Daria uma altura de 9,44 metros. Depois você pode fazer aí. Então qual que é a potência da minha carabina? É como se esse martelo, eu colocasse ele a 9,44 centímetros de altura. Imagina eu pôr a cabeça lá embaixo, do quarto andar de um prédio. Fala com o cara, posso soltar esse martelo na minha cabeça? Você imagina a martelada que eu receberia. Você teria coragem de falar com o cara, sobe a 9,44 centímetros, pega esse martelo de 453 gramas, pode soltar ele, ó, na minha cabeça. Imagina se abre o seu crânio ou se não abre. O tanto que vai te machucar, se quebra um membro ou não quebra. Pra você ter ideia, é isso que um chumbinho de 5,5 faz quando atinge um alvo.
Por isso que eu falei que era importante entender potência, para você nunca brincar com arma de chumbinho. É sério. As pessoas ainda ficam em dúvida. Não, será que você atirar numa pessoa, se acertar assim, será que machuca? Machuca demais. Tá? Machuca. Uma coisa que eu não falei aqui, esse cálculo é feito em câmaras a vácuo, onde não tem nem a resistência do ar, o peso cair com força total. Então é muita potência. Quando uma pessoa pensa, digamos quando nós podíamos caçar, eu dei um tiro no ave, ela está recebendo uma martelada a 10 metros de altura quase, com um peso de 453 gramas na parte que você acertou nela. Então potência é muito sério. Na prática é isso, eu fiz esse exemplo na prática, para você não ter dúvida de ficar se perdendo muito em cálculos e tal, e é exatamente como eu estou falando. Então vamos encerrar aqui para não ficar muito longo, depois eu vou colocar um aqui sobre munições 4,5, 5,5, sobre o que uma carabina 4,5 tem e uma 5,5 tem, de importância, e como você pode tirar o melhor de cada uma delas. Vamos encerrar aqui falando de formato do projétil, tá? Como eu falei, se esse martelo cair na minha cabeça assim, ele vai me trazer um dano. Se ele cair assim, ele vai trazer outro dano. Se ele cair assim, ele vai trazer outro dano. Assim ele vai trazer um dano muito maior. Então tem projéteis, isso foi um estudo muito longo de balística, de tangência, de percurso helicoidal, de arrasto, de força cinética e térmica, um estudo enorme que foi empreendido, porque, como eu falei lá fora, eles não fazem como a gente aqui, que tem uma carabina para atirar em alvo de papelão, para atirar em latinha, para atirar em miniaturas de aves. Lá eles usam para caça mesmo. Lá é até considerado sobrevivencialismo, porque são tomados de furacões, de tufões, de maremotos, de outros eventos climáticos que são até catastróficos, que não acontecem conosco aqui. Então lá eles têm arma para sobreviver. Para numa situação dessa, ele se vê isolado, o governo não pode mandar ajuda agora, passou uma moto ali, o governo não pode mandar socorro, ajuda agora, então eles têm arma para ter como abater certas caças pequenas e o cara sobreviver. É tanto que a arma lá vem com a classificação da capacidade de abate dela. Aqui já nós temos esse problema de, com dificuldade, poder tirar em alvo de papel, fazer um plim e outras coisas assim. Mas lá eles empregam muito estudo para desenvolver bem a balística. Só encerrando aqui para você ter ideia, há chumbos JSB lá que são mais caros do que uma carabina, conforme a carabina. Por quê? Nós vamos, quando falar de chumbo, tentar falar disso, por causa de todo o estudo que ele envolveu, o know-how que envolveu o desenvolvimento daquele calibre e o que ele pode dispensar de energia num alvo. Então, perdão, eu espero ter contribuído aí uma vez mais para algum esclarecimento acerca de potência na prática, que uma coisa é você ver números e você ver grandezas matemáticas, físicas, e outra coisa é você entender isso na prática. Quer dizer o quê? Quer dizer isso que você ouviu aqui, tá? Então eu agradeço a turma que está se inscrevendo no canal aí, que está prestigiando. Tem sua crítica, coloca também. Gostou, dá uma favoritada, porque o meu propósito é tornar o tiro com arma de ar comprimido, embora eu não tenha praticamente ninguém na minha cidade com quem eu troco figurinha nisso, mas tornar o tiro, que já é um prazer desportivo, também é um prazer intelectual, entender bem o tiro, embora a gente passe em cima de muita coisa, porque se fôssemos falar aqui abordando grandezas e tal, viraria um seminário, vídeos mais compridos que já são os meus, e por certo cansativo, muita gente não tem paciência ou até aquela curiosidade para poder escutá-los, se eles tornarem ainda um pouco maiores. Mas eu agradeço, tá bom? E desejo um abraço à galera aí, e agradecer aqueles que estão entrando em contato comigo. Dentro do que eu puder eu respondo mesmo. Não responder, não leve a mal, a vida é corrida e a gente não pode se dedicar só a isso, mas eu espero ajudar aí uma vez mais. É Arquimedes de Caratinga, desejando a todos um abraço.